Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro. Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui. Esse eu tô sozinha nesse podcast porque eu fiz uma votação lá nos stories perguntando se vocês queriam que eu fizesse um podcast sozinha, contando aí, dei duas opções: histórias no mercado com produtores, empresários, né, assessores de imprensa, aqueles erros assim que a gente gosta. Ih, deixa eu tirar o som aqui. Mas aqueles erros que a gente gosta de saber, né? Que aconteceu nos bastidores. Então, ou a segunda opção desse podcast era shows furados, shows frustrados. E ganhou essa opção. E eu gosto muito dessa opção, porque a gente, quando é artista, a gente tem uma ansiedade muito grande de fazer show. Eu lembro que por qualquer R$200, R$500, assim, no começo eu tava indo, depois a gente foi subindo para 1.000, 1.500, e eu não fazia exatamente a noção. Às vezes eu vendia o show a 1.500 e falava, tá legal, eu vou dar R$200 para cada dançarino, mas daí sempre saía mais caro a viagem, daí tinha que alimentar os dançarinos no trajeto, né? Às vezes o contratante ia se responsar por uma refeição e não se responsabilizava depois, ou então o contratante falava que estava tudo ok com o hotel e não estava. Enfim, foram várias furadas. Eu acho que eu tenho 2 shows que foram os mais assim impactantes para mim. E eu vou contar a história desses 2 para vocês, se der tempo, né? Vamos ver. O primeiro show, a história é de quando eu fui fazer show numa casa que me falaram que era uma balada LGBTQI, né? Na época ainda se falava GLS. E falaram assim, Mia, vamos fazer o show lá nessa casa, vai ser top. No meio da estrada, eu já achei estranho. Falei, cara, mas uma balada? Falou, porque era uma casa de swing, mas agora eles reformaram e vai ser uma balada grande lá, né? Todo o pessoal LGBT, tudo, vai colar nessa balada, vai ver seu show, né? E eu acho que eu vendi esse show também, acho que é uns R$1.000, assim, no máximo, né? Tô lá preparando aquele show, levo 2 dançarinos. Foi uma época que eu tinha vendido até shows consecutivos, então amenizou. O trauma desse show amenizou, porque eu vou chegar lá, vou contar o que aconteceu. Porque tem até minha família, viu, gente? Eu acho que tem gente da minha família que não sabe o que rolou naquele dia. Mas, enfim. O que aconteceu, gente? Tô lá preparando esse meu show com os dançarinos e a gente já tinha preparado uma mini tour, né? Então a gente ia ficar 3 dias, basicamente, viajando juntos, né? Eu ia fazer show em Lins, numa festa universitária, ia fazer um show em Sorocaba, na IW2, que é uma balada bem grande, e tinha esse outro show. Bom, beleza, preparamos o show, tudo, né? A moça falou assim, vai bem, né? Arrumada, sensual, o público adora. Eu falei, ok, né? Vamos fazer, divulgamos para a cidade inteira, fizemos ali divulgação, inclusive na porta das casas de show que eu sempre tocava, né? E realmente a galera foi, porque aqui em São Carlos, quando eu comecei a fazer esse movimento de tocar pop, funk, não tinha a galera que tocava funk aqui no interior de São Paulo, né? Então era muito novo. Eu lembro que eu chegava em algumas baladas e o pessoal falava assim, Ana Carioca, ela é do Rio, né? Porque a gente estudava muito as movimentações do funk, chegava lá bem ensaiadinho mesmo, né? E minha equipe falava, não, ela é do interior paulista. Enfim, gente... que deu esse show? Tá. Mandei minha equipe na frente, né? Eles recebem uma ligação deles. Mia, você tá vindo com quem? Falei, show aqui em São Carlos, vou levar uns amigos, pessoal da minha família também. Eles, não traz. Falei, por quê? Não, só vem pra cá, mas não traz ninguém, não chama ninguém. Eu falei, gente, como assim? Que estranho. Daí eu tentei fazer mais perguntas. Ele vem logo que você tá atrasada, já vai começar, já tem gente aqui te esperando. Falei, bom, tá bom, né? Peguei meu carro, enfiei os dançarinos que estavam comigo e fomos, né? E eu lembro que ela tinha me comentado comigo, olha, como era uma casa de swing,
tem polidense lá, tem gaiola, você pode usar. E eu fazia muito polidense. Eu falei, que legal, a gente vai fazer umas imagens. Levei um cara para filmar. Falei, a gente vai fazer várias imagens lá no lugar, fazendo polidense. Convidei um amigo meu que também fazia polidense para a gente fazer coisas em dupla, para ter as filmagens do show, né? Porque viajar com uma barra era muito surreal, né? Para a estrutura de show que a gente tinha. Então, o jeito de fazer aquele show acontecer, né? Ter um registro de eu fazendo show com a barra de polidense ia ser lá. Então, eu já fiz assim a promo, já contratei o cara para filmar, né? Amigo meu, e vamos fazer esse show. Chego lá, já começo a sentir um clima meio estranho, assim, pela fachada da casa, eu já achei bem diferente. Mas eu falei, meu, vai ver que eles estão reformando por dentro, né? É por dentro que eles estão reformando, aqui fora, não vou nem julgar. Beleza, parei meu carro lá, os seguranças, um pessoal diferente ali na porta, né? Beleza, entrei. A hora que eu entrei, comecei só a ver as paredes todas assim de mulher pelada. Mulher pelada para todos os cantos, assim, sabe? Um lugar, um corredor que tinha vários quartos. Daí começou a cair um pouco a ficha, né? Mas eu ainda não quis acreditar, né? Fui direto pro camarim, cheguei lá, o camarim, um muquifinho, gente. Vocês não tem noção, não tinha nem porta no banheiro. Então, se alguém quisesse fazer xixi, ia ter que fazer xixi de porta aberta. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Mas eu e a minha equipe ali já era família, tava tudo ok. Bom, eles deixaram até umas frutinhas pra gente, assim, pra tentar receber a gente melhor. A hora que eu entro no camarim, eu falo assim: o que é esse lugar? Eles falaram, Mia, esse lugar é o puteiro. E ele continua funcionando como puteiro. E tem uma galera se pegando que você vai ver aí, você vai ver a galera saindo, indo para os quartos. Só que assim, a gente ainda não pegou o pagamento, né? E eles não vão pagar a gente se você não subir no palco. E os dançarinos já seguraram a data para você, eles querem receber. Então é ou você banca todo mundo que tá aqui, a produção, os dançarinos, por mais que eles fossem meus amigos, né? O pessoal da dança, né? Imagina, precisaria receber, tinham realmente ensaiado comigo e tudo mais. Eu falei, gente, não tenho condição de bancar esse show sem receber. Porque eu vendia cravado, sabe? Eu não vendia com uma folga. Eu vendia assim, sei lá, o show a R$ 800 e realmente meu custo era 600, entendeu? Para subir era R$ 200 para mim. E, nessa conta, eu não colocava que a metade que eles me pagavam antes do show, que geralmente o show é R$ 800, você vende 50% antes, 50% depois, né? E esses 50% que eu recebi antecipado não pagava ainda o meu custo, né? Então, por mais que eu tivesse recebido uma parte, ainda assim não pagava. Eu falei, gente, a gente vai ter que fazer o show então, vai fazer o quê, né? E tinha audiência minha, eu não sei como, foi um monte de fãs que me. Tinha um bar aqui em São Carlos que chamava Gig. E nesse bar, gente, quando eu tocava, ficava uma filona, assim, sabe? Noite pop. O pessoal adorava. E essa galera foi pra lá. Foi pra lá me ver. Eu falei, gente, essa galera pegou o carro, veio aqui no meio da estrada, nesse meio de nada. Eles vieram me ver. Entendeu? Eu falei, eu vou fazer o show para eles. Meu professor da faculdade de cinema tava lá, enfim, gente, aquela coisa, né? Eu não sabia se eu ficava com vergonha ou se realmente vestia o chapéu. Eu falava assim, meu, se joga, tem polidense aqui, tem tudo. E realmente baixou a Hustler em mim, sabe a personagem do filme A Golpista? Ela baixou em mim e eu fiz esse show e vendo a galera indo para os quartos, vendo a galera se pegando. E eu lembro da minha mãe tá ligando no meio do. Ai, não quer. A gente tava pensando em ir ver o show. Eu falava, não, não vem, vai ser rápido, a gente vai fazer só o pocket, já tô voltando. Mas é porque a gente não queria que eles chegassem lá. Você imagina meu pai chegando lá e vendo que eu tava tocando, cantando num puteiro, né? Mas esse era o desespero que a gente sentia, que eu sentia como artista, de já começar a monetizar, de já começar a ver o trabalho rodando, né? E realmente, apesar de toda a experiência meio frustrante desses shows, foi através desses shows pequenos e que foram me preparando tanto nos bastidores, tanto como artista. Então lá eu entendia como eu ia organizar uma equipe, como é que eu ia comunicar com os meus dançarinos, produtores, o que tinha que estar organizado, quanto que gastava, planilha de custo, tudo isso eu aprendi
sofrendo realmente, né? Então, hoje em dia, você não precisa aprender dessa maneira, e ainda mais com as redes sociais, que todo mundo tem um celular, já posta, né? Na época não tinha tanto esse negócio de stories, nada, né? Então, se você fizesse uma besteira ali no palco, meio que ficava entre as pessoas que estavam ali, né? Não tinha esse hábito tanto de postar com tanta facilidade, né? Hoje em dia, você não tem mais esse timing de se preparar no palco. Por isso que é tão importante o artista estar já com esse processo já em andamento, mais acelerado. Um processo como a mentoria, os cursos, realmente estudar o mercado, ele te poupa desse processo, sabe? Porque às vezes eu me colocava em situações como essa, que a gente dava risada, né? Mas outras vezes eu me colocava em situações realmente perigosas por falha de gestão, falha de saber para quem que eu estava vendendo, falha de entender a negociação certa. E essa é a segunda história que eu vou contar para vocês, que é a história de quando eu fui fazer um show. Eu acho que eu não vou falar a cidade para não dar nenhum BO para mim aqui, né? Mas enfim, fui fazer o show numa cidade que era basicamente umas 4 horas, 3 ou 4 horas aqui de São Carlos. E nessa época, eu mesma ia dirigindo o carro para o show ou o meu produtor, tá? Bom, já começou aí, né? Meu produtor estava cansado, meio se sentindo mal nesse dia, beleza, mas ele foi dirigindo. Chegamos lá, todos animados, ai, vamos comer antes, né? Vamos lá no jantar, né? Vamos jantar antes. Fui lá, eu paguei para a equipe inteira jantar, todo mundo. Não tinha recebido ainda, porque a pessoa falava assim, ai, Mia, recebe tudo aqui, né? E eu, às vezes, com medo de pressionar e perder o show, eu falava, ai, tá bom. Imagina que depois eu já não fazia mais isso, né? Mas eu ficava com tanto medo de perder aquela data, perder aquele show, não fazer aquela agenda dos sonhos, que tem um monte de data lotada, que eu falava, vai, tá bom, eu vou, né? Não me valorizava nada, né? Resumindo. E, bom, e também não averiguava, não conferia se a casa era uma casa boa, né, de funk, vendia muitas coisas, via o evento no Facebook e resolvia oferecer para o contratante, vender, enfim, gente, foi realmente aprendendo na base da porrada de muitos erros. Custou muita energia, custou dinheiro, tá? E quase custou mais caro ainda aí nessa história. Beleza, fomos jantar, paguei para todo mundo. Vamos para casa da balada lá, para casa do show, que já tá chegando no horário. Tá. Cheguei lá, um ambiente muito estranho, tipo, uma galera muito diferente do público que eu costumava trabalhar, né? Mesmo fazendo pop funk, não tinha nada a ver. Tá, ok, falei, não, para mim público é público, não vou julgar. Era uma festa, eles tinham feito até copos com meu nome, com o nome do outro MC que ia vir antes, tudo. Era uma balada grande. Bom, mandei mais uma vez meus produtores na frente, foi um produtor e um bailarino meu. E eles começaram a falar assim, porque tá com pouca gente, a gente quer que elas atrasem um pouco o show, né? Beleza, normal, acontece, sabe? O outro vai entrar antes, vai entrar depois. Quando você toca perto de outros MCs ou quando tem várias bandas se apresentando, geralmente tem que respeitar os horários e você respeita mais o horário do maior, porque o maior ele tem que chegar, fazer aquele show de 30, 40 minutos e tem que se mover para outra cidade para fazer mais um outro show. Então, no caso lá, esse MC era maior que eu. Então, ele tinha prioridade. Então, a hora que ele chegasse com o carro dele, tudo ele ia tocar. Beleza. Então, começou aí já, né? Já começou que a gente ia ter que ficar no carro, não tinha camarim pra gente. E daí ele falou assim, mas a gente já vai receber antecipado. Daí o cara levou ele para uma salinha. E o cara era um pequenininho, assim, parecia um adolescente, uma criança. O cara que era o contratante. Mas quando ele levou o meu produtor na salinha, tinha tipo uns 10 caras armados, né? Então aí que eu entendi que eu tava numa casa de funk mesmo ali, né? Sei lá de onde que vinha o dinheiro que sustentava aquela casa, né? E era um evento de uma galera assim bem poderosa ali das tretas todas. E falaram assim, ó, a gente não vai pagar até ela subir no palco. E foi quando eles escutaram um tiro dentro da balada. Daí meu produtor ficou apavorado, né? Falou, tipo, tiro dentro da balada, o que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. Falei assim, não, ela tem que entrar no palco. Falei assim, não, você consegue garantir a segurança dela dos dançarinos? Eles viraram e falaram, não, a gente não consegue garantir. Isso aqui é show de funk. Não tem seguranças ali? Se tem segurança, mas não dá para garantir. Meu produtor e meu dançarino voltaram desesperados.
Mia, a gente não quer fazer esse show, acabou de ter um tiroteio dentro da casa, um tiro dentro da casa. E isso eu do lado de fora, com as meninas, com as dançarinas, só acompanhando a galera sair da casa de show. Só vendo o povo, assim, esvaziando. Eu falei, gente, mas como é que eu vou tocar? Eles tá esvaziando a casa, não vai ter ninguém lá dentro, ninguém sabe o que aconteceu. Ele falou assim, pois é. Eu falei, gente, entra aqui no carro, vamos dar um rolê, né? Chegamos no posto de gasolina ali da esquina e eu perguntei, cara, o que rola naquela casa de show ali? Daí o cara que tava abastecendo o meu carro falou, ui, lá é tiro, porrada e bomba. Eu falei, puta que pariu, olha o lugar que eu me meti, né? E para cobrar os caras? E os 50% antecipado? Eu já tinha gastado gasolina, eu já tinha o compromisso de pagar a equipe inteira. E os 50%? Cadê? Quem que vai lá cobrar o cara com 10 pessoas armadas em volta dele? E não cobra, né? Bom, resumindo, gente, calma que essa história vai piorar, tá? A gente volta lá e avisa pro contratante que a gente não vai fazer o show, porque não tá em segurança, e ele realmente fala que não vai pagar. E a gente falou, ok, a gente tá saindo no lucro com vida, então deixa o dinheiro aí e a gente vai embora. Na volta, mais uma alimentação pra galera, que a gente já tinha ficado horas lá na cidade, o pessoal já tava ficando com fome. E nessa época, a gente ainda não levava alimentação no carro, caseira. Depois eu comecei a fazer lanchinhos e botava no carro, e daí a equipe comia todos esses lanchinhos. Bom, na época não tinha, a gente não tinha esse mole aí para a equipe. Eu e minha mãe, a gente não tinha começado a fazer isso. Então eu paguei mais uma refeição para a equipe inteira. Chega na hora de voltar, o meu produtor começa a ficar com sono. Mas assim, sono da gente reparar que o carro estava indo assim para um canto e ele acordava. Resumindo, depois de todo esse estresse, depois da dívida que eu fiz ali para tentar ir levar aquele show, né? Depois de certa forma me queimar porque marquei um show e não fiz, ter divulgado e depois não ter foto para provar nada do show, nada. Enfim, depois de toda essa situação, eu ainda voltei dirigindo à noite, na estrada, cansada, rebocada, toda travestida ali, toda princesa para fazer o show, voltando dirigindo. Então, gente, é essa história. Podem dar risada. Eu sofri na época, tá? Como eu falei para vocês, sofria no bolso, sofria no emocional, ficava arrasada, não sabia se eu tinha me portado da maneira certa, se eu tinha que ter ido embora no show mesmo ou não tinha. Eu liguei para um amigo meu e eu lembro que ele falou assim: Mia, tu tá tocando funk. Você vai tocar em casa de funk. Isso é normal acontecer. Você não podia ter ido embora. Ah, não, que coisa antiprofissional. Você vai ficar queimada no mercado, não pode se comportar assim, não. E eu fiquei pensando, né? Eu e minhas bichas todas que dançavam comigo, numa balada super inóspita, assim, para o nosso estilo. Enfim, gente, tem horas que a gente tem que agir com o que a gente tem dentro, sabe? A voz interior. E ali, na hora, eu só pensei na proteção de todo mundo. E voltamos embora e preferi pagar o preço aí do custo, né, e do aprendizado, né, do aprendizado de negociação. Espero muito que essas histórias aí tenham te ajudado a trabalhar de uma maneira mais profissional, ou enxergar a necessidade de trabalhar de um jeito mais profissional no mercado da música. E o curso do Artista Pro, a mentoria do Artista Pro individual e em grupo, ela te ajuda em todos esses processos. Na mentoria individual, eu vou com você passo a passo no momento que você tiver. Eu estou no momento de distribuir a minha música, estou no momento de fazer show, estou no momento de vender produto digital, de fazer publi. No momento que você tiver, a gente vai direcionando a mentoria e você tem acesso aos conteúdos do curso e acesso ao meu WhatsApp. Então, conforme você vai tendo as dúvidas, você vai falando comigo. Na mentoria em grupo, como é que funciona? Você e mais algumas pessoas da sala estão no mesmo grupo do WhatsApp, estão na mesma chamada de Zoom comigo durante 8 sessões e a gente vai num processo que eu considero o mais completo e poderoso treinamento para o artista independente. E a gente vai nesse flow aí, entendeu? Todos juntos. E no curso é o teu tempo, o teu momento, se trata sobre você. Você vai ali fazendo as aulas no seu ritmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Continuem voltando aqui no podcast. Assistam pelo YouTube, Spotify, tem mais outras plataformas aí onde o podcast está disponível. Um beijão e até a próxima. Tchau!
E no próximo episódio, muito mais sobre o mercado da música.